Bom dia a todos. Gente, falar sobre boas práticas depois dessa dupla, né? Doutor Samuel e doutora Rosângela, e depois de tanta coisa bacana que a gente assiste aqui desde ontem, é até complicado. É um desafio bem grande. Ainda mais quando eu venho sofrendo bullying desde ontem dos colegas de Tocantins e do Paraná, né? Então, é até complicado. Mas, enfim, né? Me coube essa missão, vou tentar trazer alguma coisa da minha experiência para cá. Certamente será muito proveitoso para todos nós. Obrigada. Bom, não adianta a gente querer reinventar a roda, né? Boas práticas nós todos fazemos, todos os dias nas nossas comarcas, com todas as limitações que temos em razão da carência de políticas públicas, da carência de pessoal, de todas as carências que nos impedem de desenvolver um trabalho satisfatório, né? E como a mesa anterior colocou muito bem, enquanto nós estamos cercados de todas essas limitações, o PCC, as facções organizadas, o crime organizado, eles não medem esforços. E eles estão lá o tempo, não dão trégua, eles estão lá o tempo todo tentando desfazer aquilo que a gente vai tentando construir com tanto sacrifício, né? Então, gente, já que é para a gente falar de boas práticas, eu acredito que seja interessante a gente trazer aqui aquela coisa bem básica mesmo, assim, de como é que a gente fez, né? Como é que a gente chegou lá. Como, aliás, vem sendo, né, as falas, como foi a fala do doutor Samuel e doutora Rosângela, do doutor Leoberto, e de tantos colegas bacanas e que têm feito um trabalho e que vem dando resultado, né? A gente tem uma cultura, e não é só nacional, é uma cultura mundial, que vem daquela criança objeto de direito, né? Que depois ela virou sujeito de direito dos pais, depois sujeito de direito do Estado, para, enfim, ela virar sujeito de direito ela mesma, né? E até bem pouco tempo atrás, embora a lei dissesse que ela era sujeito de direito, porque enquanto esse sujeito de direito, quando eu digo sujeito de direito do Estado ou da família, é porque a lei dizia que ela era sujeito de direito, mas, na verdade, ela era objeto de direito, porque o juiz ele tinha um poder discricionário total sobre o destino daquela criança e daquele adolescente, e, na verdade, ele confundia muito, né, a pobreza com a delinquência. E a gente traz essa carga cultural muito forte, né? A gente tem 20 e poucos anos de um estatuto que é garantista, mas que, na verdade, a gente ainda está arraigado a muitas das práticas do Código de Menores. Porque, enfim, como a doutora Rosângela tão bem falou, cai na mão do juiz aquela história. O que é que eu vou fazer? Né? Não é só o sistema de saúde que tem essa dúvida. Não é só o pessoal da assistência social que tem essa dúvida. Nós, magistrados, também temos essa dúvida. Né? O que é que eu vou fazer? Né? Então, gente, uma coisa assim, que para os colegas que estão lá naquela cidade do interior, que não tem estrutura nenhuma, isso daí é muito comum. Quando a gente fala assim, não, porque a rede de enfrentamento, porque o CREAS, o isso, o aquilo. Gente, muitos colegas não têm rede de enfrentamento, não tem um CREAS funcionando. E aí, não tem CAPS, não tem nada. E aí, o que é que a gente vai fazer? Né? Então, a gente fica meio que desesperado. Eu vivia desesperada nas comarcas do interior. O que é que eu vou fazer? Eu não disponho desses serviços. Então, o que é que eu vou fazer? E aí, chegou um dia que eu tinha uma equipe multidisciplinar muito assim, trabalhadora, competente, e que me estimulou a formar a rede. Ora, isso é papel do judiciário? Não, isso não é papel do judiciário. Mas e por que não é papel do judiciário? Se eu preciso tanto dessa rede funcionando,
para poder ter efetividade nas minhas medidas. Por que não? É minha tarefa. Então, nós resolvemos fazer um convite. Saímos convidando o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, a igreja, porque as igrejas têm um papel importante também. Então, chamamos todas as igrejas, todas as representatividades de igrejas e de religiões diversas, né? Saímos convidando o poder público e a sociedade civil. Porque sozinho o magistrado não vai resolver, sozinho a saúde não vai resolver, sozinho a educação também não vai resolver. Então, se a gente está todo mundo junto, a gente pode encontrar alguma solução. Né? Não adianta ficar todo mundo querendo fazer o mesmo serviço. Né? É aquela história, a rede ela só funciona porque ela tem uma trama que encaixa bem. Se fica todo mundo um fio em cima do outro, ninguém vai sair do lugar. Não vira rede. Fica cheio de buraco e não vai prender peixe nenhum. Então, a gente tem que se articular para poder funcionar. E aí, a partir desse convite inicial, a gente formou na comarca de Santa Rita. Essa minha experiência foi inicialmente na comarca de Santa Rita, que foi onde eu tive pela primeira vez a jurisdição na infância e juventude. Então, a gente formou a rede de proteção da criança e do adolescente em Santa Rita desse jeito, por uma iniciativa do judiciário. E por que não? Se a gente precisa disso funcionando, né? Então, a partir daí, naquelas reuniões que a gente fazia, cada setor mostrava uma solução. A sociedade civil se empenhava, a sociedade civil chegava junto, denunciava, ajudava, se mobilizava para fazer algumas atitudes, para fazer, como o doutor Samuel falou aqui, para patrocinar isso, patrocinar aquilo, porque muitas vezes a gente precisa mesmo, porque é desleal a concorrência do crime organizado. Né? Então, a gente iniciou com isso daí. E lá em Santa Rita, na comarca de Santa Rita também, a gente teve uma experiência bem exitosa nesse combate à drogadição, que é raiz de quase todos os demais atos infracionais. A gente teve uma efetividade bem grande no momento em que a gente trouxe o amor exigente, também mencionado aqui na mesa anterior, né, para dentro do fórum. E aí eu pergunto aos senhores, e por que não? Sabe? A gente sabe, todo mundo sabe, que o uso de droga é a porta de entrada para todos, ou quase todos os demais atos infracionais. E, tratando somente aquele adolescente, a gente não vai conseguir avançar muito. Então, a intenção era exatamente trazer a família para fortalecer aquela família. E foi lá que eu escutei assim, uma das frases. No início, eu inocentemente participava das reuniões. Ninguém falava nada, claro. Quem era que ia falar sobre os problemas do seu filho, drogadito, ou do traficante na presença da juíza? Ninguém ia falar. Aí eu cheguei à conclusão, depois de umas 2 reuniões, que eu não podia estar ali. Então, eu saí das reuniões, mas elas permaneceram lá no fórum, e o pessoal da coordenação das reuniões fazia essa interlocução do judiciário com os usuários. E aí, foi ali que eu escutei uma das frases que me marcaram, sabe? Eu já tinha sido antes juíza de uma vara privativa de drogas, e tive assim, experiências bastante marcantes, mas lá eu escutei uma das que mais me marcaram em toda a minha vida profissional. Uma mãe que dizia, senhores, quem tem um usuário de droga em casa, se jogar uma lona, é circo. Se jogar uma grade, é prisão. E, infelizmente, é isso aí. Né? Então, essa situação é realmente muito difícil de ser enfrentada. Ainda mais quando a gente tem
o crime organizado do outro lado, atraindo cada vez mais esses jovens, né? Então, foi nessa perspectiva que aí, em João Pessoa, me convidaram para falar, sobretudo, sobre esse projeto integrado de aprendizagem, que está ali como último item. Mas eu vou dar uma pincelada rápida sobre esses outros projetos que a gente tem e que eu acho que são interessantes também. Então, o que foi que a gente começou a fazer? Hoje, lá em João Pessoa, muitos e muitos procedimentos que chegam daqueles adolescentes que geralmente não são pegos pela polícia. Geralmente é a família que vai pedir socorro à polícia e a polícia vem e faz um procedimento do artigo 28 da Lei de Drogas somente para tirar aquele menino de circulação naquele momento, porque a família está desesperada e não sabe mais o que fazer, né? Então, chegam diversos desses procedimentos e, como a gente sabe, antigamente, quando esse adolescente era sujeito de direito, mas funcionava como objeto de direito, o juiz simplesmente jogava lá naquela instituição de internação, junto de um bocado de menino que cometeu homicídio, que cometeu roubo, porque o juiz não tinha para onde mandar. Então, ele ia fazer o quê? Ele jogava na instituição de internação. Mas hoje, a gente não tem muito como fazer isso. É aquela história do que o doutor Saraiva falava ontem aqui e que surgiram até alguns questionamentos. Até que ponto a gente tem essa discricionariedade com relação à aplicação das medidas socioeducativas, né? Então, hoje, na maior parte dos casos do artigo 28, do uso de droga, a gente já recebe o procedimento com um pedido de remissão ou de arquivamento. Pelo menos na minha comarca, é mais ou menos isso, né? Então, o que foi que eu pensei? O que é que a gente pode fazer para tentar ajudar esses meninos e essas famílias? Então, hoje que eu estou na comarca da capital, o que foi que eu comecei a fazer? Eu digo, vou fazer uma audiência coletiva, porque isso a gente não tem condição de fazer todos os dias, né? Então, vamos fazer uma audiência coletiva, e nesta audiência a gente vai apresentar para esses meninos os serviços que existem à disposição deles e vai apresentar para os seus responsáveis, que deverão acompanhá-los nessa audiência, né, como em toda audiência de apresentação, em toda audiência de infância e juventude, deve ter um pai, mãe ou responsável a acompanhá-lo, e a gente vai mostrar o que é que a gente tem para eles também. Então, mais uma vez, eu fui lá bater na porta dos parceiros, né? Convidei Secretaria de Saúde do município, Secretaria de Saúde do Estado, e aí muita gente vai dizer assim, porque a gente está muito acostumado com aquela história, medida em meio aberto é obrigação do município, né? Que a gente já viu ontem aqui com o doutor Cláudio, que não é mais, né? A gente agora tem que tentar ver, é primordialmente do município, sim, mas nenhum desses entes federados vai funcionar sozinho, né? Então, o que é que a gente faz? Se o menino precisa de um atendimento, na minha cidade, não é o CAPS-AD que atende ao usuário de droga, quando ele é criança ou adolescente, é o CAPS-I. Então, se ele é um usuário que tem condições de ser atendido pelo CAPS-I, ele vai ser apresentado ao CAPS-I. Se ele é um usuário que precisa ir para um tratamento mais severo, com algum tipo de internação, aí já recai sobre o Estado, porque o município só dispõe de 2 ou 3 vagas de internação e as demais vagas de internação para tratamento de drogadição são do Estado. Então, já é a Secretaria de Saúde do Estado, né? Então, nessa audiência, a gente tem representantes da Secretaria de Saúde do município, da Secretaria de Saúde do Estado, do Amor Exigente, e ali a gente apresenta para eles que ferramentas eles dispõem para, se quiserem, ajuda. Então, o CAPS-I vai dizer como trabalha e que está à disposição deles, e eles já saem de lá agendados. Se eles quiserem já começar o tratamento, porque eu realmente acredito muito no tratamento voluntário, né? Então, se ele quiser iniciar esse tratamento, ele ali vai ser estimulado a aderir ao tratamento,
e ele também vai sair agendado se ele quiser. Se ele não quiser sair agendado, ele sai pelo menos sabendo que a ferramenta existe e que ele pode procurar. Nos atos infracionais equiparados a delitos de trânsito, a gente tem feito também uma ação semelhante. A gente faz uma grande audiência e nessa grande audiência existe lá em Santa Rita, na Grande João Pessoa, existe uma ONG que se chama Educar para o Trânsito, Educar para a Vida, que nasceu de motoristas de uma viação, né, de uma empresa de ônibus. Esses motoristas, estressados com o trânsito, criaram essa organização para tentar educar a população também, né? A gente costuma reclamar, dizer que eles é que causam todos os embaraços no trânsito, mas eles não veem por esse prisma. Então, eles começaram a fazer um trabalho pedagógico bastante interessante. E então, mais uma vez, eu caía naquela situação. Direção sem habilitação. No geral, é pedido até de arquivamento, porque a polícia prende porque quer prender, porque se não tem o perigo de dano, não existia nem infração administrativa. Não é crime. Mas a polícia continua prendendo. Muitas vezes, eles prendem. No nosso caso, apreendem, né? E no caso do maior, prendem. E fazem um flagrante, tomam algumas medidas. Lesão corporal leve ou dano ao patrimônio de terceiro, que muitas vezes não vai nunca nem atrás. Ou se vier, foi um pequeno dano. Então, esses atos infracionais equivalentes ou a infrações administrativas que às vezes chegam, ou a delitos de menor potencial ofensivo, a gente mais uma vez caía nessa vala comum da remissão ou do arquivamento e o adolescente saía sem sequer uma reflexão. Então, o que foi que a gente começou a fazer? Nesses mesmos moldes da drogadição, a gente começou a fazer uma grande audiência para a homologação desses arquivamentos ou remissões, ou em alguns casos, que o procedimento continua, quando é uma lesão corporal, que existe a representação, o procedimento vai continuar, em alguns casos, né, raríssimos casos, mas aí a gente convida também, já que é uma atividade pedagógica, né? E esses meninos vão para essa audiência em que existe uma conversa com o pessoal da ONG, existe uma conversa com o setor multidisciplinar da vara, com o Ministério Público, Defensoria Pública e comigo, a magistrada, um trabalho mesmo de conscientização. Então, essas são pequenas práticas que a gente pode ir fazendo para ir tentando fazer a diferença. São práticas que eu devo confessar a vocês que eu não tenho nem os números, mas que a gente vai devagarzinho tentando fazer cumprir essa função que também é do judiciário, né, de tentar efetivamente educar ou socializar esse adolescente que encontra-se circunstancialmente em conflito com a lei. Bom, mas aí o projeto que rendeu esse convite do CNJ para estar aqui hoje. Esse projeto, que recebeu o nome de Projeto Integrado de Aprendizagem, é um projeto bem interessante e que precisou da parceria de diversos órgãos. Eu tenho, inclusive, aqui, se algum colega depois quiser, pode me mandar o e-mail, e eu mando para vocês o termo de cooperação, que aí pode facilitar para ver quais são os termos dessa parceria, né? Mas aí, enfim, como é que funcionou isso? Lá em João Pessoa, nós temos vários grupos de trabalho de enfrentamento de diversas situações, peculiaridades relativas à infância e juventude. E num desses grupos de trabalho, que era o da erradicação do trabalho infantil, né, junto com o FEPET, a gente via que existia um trabalho que era muito efetivo, que era feito
com a criança e o adolescente em situação de vulnerabilidade, mas que não incluía o adolescente em conflito com a lei. E a gente começou a sentir a necessidade de estender esse trabalho a esses adolescentes também. Por quê? A gente sabe, e como já foi dito aqui por quase todos os palestrantes, esse menino ele não entrou nessa vida porque ele tinha vontade de ser assaltante, porque ele tinha vontade de ser traficante. Ele entrou nessa vida, na maior parte das vezes, alguns deles até fazem por vocação, mas são as exceções. Uhum. Né? A maior parte deles cresceu num ambiente em que ele não via muita saída. Né? O pai ou a mãe com subemprego, ou às vezes desempregado, dependendo de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Os pais que muitas vezes colocam esses meninos, como foi dito anteriormente, para se prostituir, para roubar, para trazer alguma forma de renda para dentro de casa. Né? E que aí a gente está cansado de saber que as primeiras vezes eles vão, quando voltam, apanham porque não trouxeram, ou então tem que deixar tudo que apuraram com a mãe ou com o pai. Depois eles não voltam mais, porque aí eles dizem, já que o meu destino é esse mesmo, eu vou ficar pela rua. Porque lá pelo menos sou eu que vou usar o que eu estou roubando ou o que eu estou me prostituindo. Né? Então, isso daí é uma desorganização, né? Um desmantelamento familiar, estrutural, que acaba trazendo muito esses meninos para os atos infracionais. E aí, qual é a nossa situação? Quando a gente vê os trabalhos que são feitos com essas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, mesmo esses principais trabalhos, né, esses mais efetivos, exigem uma escolaridade. Né? Geralmente, no mínimo, o 6º ano. E aí a gente fica com um entrave muito grande, porque é aquela história, né? Como o doutor Samuel falou ainda agora, assim, o que é que a gente vai oferecer a esse menino de tarde? De manhã ele geralmente está dormindo, passou a noite na farra ou na droga, e de tarde, o que é que a gente vai oferecer a ele? Eu já cometi o equívoco de querer obrigar a escola a recebê-lo. Mas depois eu vi que isso não era bacana, não era produtivo. Por quê? Porque a diferença de idade acaba que vai trazer constrangimento para ele e para os demais. Então não funciona. Ele realmente só vai ser absorvido pela escola noturna, que se a diurna já tem dificuldade, já muitas vezes está encontrando vários entraves, imagine a noturna. Né? E para ele, que a noite é a hora mais interessante de interação com o grupo. Ele vai para essa escola ou não vai? Né? Então, a gente tem mais esse entrave. Não é nem déficit de aprendizagem, é a defasagem mesmo. Né? Porque não vai para um problema neurológico nem psicológico, é mais uma defasagem mesmo, que as circunstâncias obrigaram. Então, o que foi que a gente começou a pensar? Não, vamos ajudar esse menino a atingir. E se a gente fosse tentar com o Senai, oferecer esses cursos profissionalizantes, que como todos nós aqui, cada um, seja assistente social, psicólogo, juiz, promotor, defensor público, educador, todos nós aqui sabemos que somente a educação funcionando e a oferta de emprego funcionando é que a gente teria algum atrativo para tirar esses meninos e para diminuir isso daí. São políticas públicas que a gente espera que a longo prazo passem a funcionar, mas que hoje não funcionam. Então, nesse nosso microsistema, o que é que a gente pode fazer? Né? Vamos ajudar, então, esses meninos a terem... Se a gente coloca ele no Senai para acompanhar uma aula, um curso do Senai, e ele não tem essa escolaridade, ele não tem conhecimentos mínimos para acompanhar a turma, vai ser mais um constrangimento para ele. Né? Porque a gente tem dificuldade de alcançar esse constrangimento. Imagine você num lugar onde você não está entendendo nada que a pessoa está dizendo. Né? A doutora Adriana ontem estava falando, eu nem me lembro mais do nome, dos instrumentos que ela estava falando aqui, eu nunca nem ouvi falar. Imagina eu estar ali naquela aula, eu não ia entender nada.
é um constrangimento. Aquele computador mecatrônico. Pois é, eram umas coisas assim que, imagine o constrangimento desse menino, que já tem a autoestima baixa, em estar num curso que ele não está entendendo nada. Né? Então, a gente, o que foi que pensou? Vamos, então, fazer uma grande parceria para tentar incluir esses meninos e dar a eles a oportunidade de participarem, de meninos e meninas, de participarem de cursos profissionalizantes e de geração de renda. Então, fomos mais uma vez bater as portas, né? E aí fizemos uma parceria do Tribunal de Justiça, da Universidade Federal da Paraíba, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o FEPET, o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, o município de João Pessoa e o SENAI. E aí, como é que funciona essa parceria? Bom, o menino que cometeu um ato infracional e que recebeu uma medida em meio aberto, ele inicialmente irá ter aulas na Universidade Federal da Paraíba. E que aulas são essas? Aulas de português, matemática, história, geografia, cultura em geral. Alguns que têm aptidão para música até se incluem em alguma aula de música. E assim vai. Mas aí, de uma cultura geral. Durante 4 meses, esse menino passa por essas aulas, em que vão ser verificadas as aptidões dele e que vão ser alargados os conhecimentos deles nessas áreas. Depois desses 4 meses, aí ele vai passar para um curso de profissionalização e geração de renda, que é onde entra o SENAI. E aí, dentro das aptidões dele, ele vai passar a frequentar as aulas daquele curso profissionalizante. A gente ainda está na primeira turma, gente. Esse projeto piloto foi feito. Hoje a gente tem 8 adolescentes em conflito com a lei que estão estão ainda no curso dessa primeira turma, certo? Então, é um projeto bastante interessante e eu trouxe um vídeo que foi feito pela comunicação do Tribunal de Justiça, são 7 minutos só, eu gostaria de passar, porque aí tem profissionais de várias áreas que estão descrevendo o projeto. Ele vai guardando o seu comando. Ele vai guardar o seu comando. Eu já... Vamos apagar a luz aqui em cima, né? Acho que o áudio não... O áudio. Outras crescem em situação de vulnerabilidade, como violência doméstica ou uso de drogas. Em todas essas circunstâncias, as crianças não conseguem se dedicar aos estudos e, posteriormente, podem apresentar dificuldades na... Pegar áudio no começo. Brincar e aprender para se desenvolver. No entanto, este direito nem sempre é assegurado a todas as crianças e muitas delas acabam submetidas ao trabalho infantil. Outras crescem em situação de vulnerabilidade, como violência doméstica ou uso de drogas. Em todas essas circunstâncias, as crianças não conseguem se dedicar aos estudos e, posteriormente, podem apresentar dificuldades na aprendizagem. Em João Pessoa, a vida de muitos jovens nessa situação está mudando através de um projeto integrado de aprendizagem que vem sendo desenvolvido por 6 instituições, entre elas o Tribunal de Justiça da Paraíba. Foi idealizado pelos 29 integrantes do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o FEPET. E este fórum entendeu que a nossa juventude, mais especificamente o adolescente e a criança, precisa de um olhar diferenciado do judiciário e dos órgãos de apoio à criança e ao adolescente, a fim de que essa classe menos favorecida possa encontrar apoio para desenvolver a sua aprendizagem e encontrar um lugar ao sol, diferentemente daqueles que não terão oportunidade de estudar, não terão oportunidade de se especializar. O sistema de proteção, o sistema da assistência social, ele vem passando por um reordenamento dentro dos seus serviços, né? E o PET hoje não recebe só, né, esse público oriundo do trabalho infantil, mas há um alargamento na proteção,
né? E aí o PET se insere nesse processo, né, de estar abarcando, né, esse adolescente que estava vivenciando o serviço socioeducativo nas unidades do programa e o pós, né, saída do serviço, do programa. Os jovens que participam do projeto recebem aulas básicas de português, matemática, direitos humanos e cidadania. O cursinho é realizado nas dependências da Universidade Federal da Paraíba e as aulas ocorrem 4 vezes por semana por um período de 4 meses. Integrante do FEPET, a psicóloga e professora da UFPB, Fátima Pereira Alberto, ressalta que o conhecimento adquirido vai além da sala de aula. Nesse curto período que eles passam aqui, eles se veem como parte da universidade e falam do conhecimento que eles, né, puderam adquirir aqui dentro, de outras áreas, de música, de geografia, de línguas, de literatura, e isso então apresenta-se para ele, a universidade, como uma coisa viável em suas vidas. E o projeto não acaba por aí. A segunda etapa consiste em encaminhar estes jovens para os serviços de formação profissionalizante oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. As últimas turmas que participaram do projeto formaram um total de 53 alunos nos cursos de vestuário e assistente administrativo. Este ano, uma nova turma já começou a fazer o curso de impressor offset. Qual a perspectiva que esses jovens têm a partir desses cursos profissionalizantes? Eles têm, assim, a questão da autoestima melhora muito, porque eles têm contato com outros jovens, né? Depois eles podem participar do processo seletivo do SENAI e fazer o curso de sua escolha. Então, isso tem acontecido com muita frequência. Também tem a questão de ficar na empresa onde eles fazem o estágio, então a empresa absorve esses alunos e assim tem vários pontos positivos que é importante nessa questão da inclusão. A adolescente Patrícia Alves foi encaminhada pelo PET, já concluiu o cursinho na UFPB e acaba de iniciar o curso do SENAI. Vai me dar muitas coisas, vai melhorar, assim, também nos estudos. O primeiro emprego, estou com uma expectativa boa nesse meu primeiro emprego, né? Quem também sonha com novas oportunidades é Charles Otávio, de 19 anos. Aos 15, ele se envolveu num ato infracional e precisou cumprir uma medida socioeducativa. Este ano, vai iniciar uma faculdade. Ele conta como o projeto de aprendizagem transformou sua visão de mundo e lhe deu novas perspectivas. Eu cheguei aqui, no decorrer das aulas, eu me surpreendi que o curso foi de grande relevância mesmo, não só porque abriu as portas do SENAI, ou futuramente irá abrir as portas do mercado de trabalho, mas porque ao longo dos 4 meses que passamos aqui, nos foi passado algo bastante precioso, conhecimento. Não só o que se aplica em uma matéria lecionada em sala de aula, mas o real que levaremos por toda uma vida a saber se pôr em uma determinada situação do cotidiano, a procurar nosso direito, a reivindicar. Isso foi bastante importante. O acompanhamento dos jovens participantes que cumprem medidas socioeducativas também é feito pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. A gente faz essa integração família, adolescente e sociedade. E trabalhando também a sociedade através das redes, né, da rede de proteção, informando que esses adolescentes eles têm grande potencial e eles têm grandes habilidades. Basta terem a oportunidade. E esse projeto traz tudo isso, porque a gente trabalha o social, a gente trabalha as questões políticas, as questões de direitos humanos, né, e a questão de vivência deles. Outros órgãos que participam do FEPET também atestam a eficácia do projeto. É o caso da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Paraíba. As 2 primeiras turmas já participaram dos programas de aprendizagem, tiveram um desempenho muito bom, existe um relatório de avaliação, né? Eles conseguiram acompanhar o programa, inclusive alguns já participam de outros cursos dentro do SENAI, né? Então, realmente, esse apoio, né, na melhoria da escolaridade, ele é decisivo para que eles possam acompanhar os programas de aprendizagem. O planejamento para as turmas do cursinho de 2014 já começou a ser elaborado pelos membros do FEPET. Otimistas, eles pretendem ampliar o alcance do projeto e torná-lo um programa. Vamos ter também uma busca por novas parcerias. Essa turma que está sendo trabalhada, ela vai ser direcionada para o SENAI.
mas o Senai sozinho não é suficiente para abrigar todos os adolescentes que são egressos das medidas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, não é? Do enfrentamento ao trabalho infantil, e os meninos em cumprimento de medida socioeducativa. Então, a intenção do fórum é abrir esse espaço e buscar essas parcerias para um maior atendimento e visando a proteção integral da criança e do adolescente. E a gente espera que esse projeto um dia possa transformar-se numa política pública e que possa atender um número maior de jovens da nossa cidade. Né? Por enquanto é um projeto municipal, é um projeto que atende aos jovens de João Pessoa, mas a gente espera que esse projeto, que essa experiência exitosa possa despertar em outros gestores do Estado e que possa se estender por todo o Estado da Paraíba. Bom, gente, então aí foram profissionais de diversas áreas, né, dando o seu depoimento a respeito desse projeto. E assim, o colega acabou de me perguntar, e como é que você fez esses convites? Como foram essas articulações? Eu acho que não existe mais espaço para aquele judiciário encastelado. Hoje o judiciário saiu daquela situação de paralisia, né, que se exigia. Né? Então, o que é que acontece? Eu telefono para as pessoas, eu tento sensibilizá-las, eu não estou fazendo pedido pessoal. Né? Isso seria chato e me deixaria numa situação difícil perante meu jurisdicionado se eu fosse fazer um pedido pessoal. Eu não estou fazendo pedido pessoal, eu estou convidando, sensibilizando para que a gente possa ter efetividade num serviço que vai ser bom para a sociedade. Não só para aquele menino, para a família dele, mas para a sociedade de uma forma geral. Então, eu faço essa sensibilização mesmo, de telefonar, de dizer da importância daquele órgão. E aí, com esse conjunto de ações, com essas forças todas unidas, a gente tem realmente conseguido ter efetividade nessas medidas. Como eu falei, ainda são poucos os meninos que a gente conseguiu incluir, porque a gente tem o entrave da escolaridade, a gente tem o entrave também da dificuldade que ele tem inicialmente, o menino em cumprimento de medida socioeducativa, porque se os nossos filhos, e quando eu falo nossos, falo assim, os filhos de pessoas que têm uma família organizada, seja família com pai e mãe, ou só com pai, mas que tem uma família estruturada, seja qual for o modelo de família, né? Se para esses meninos a gente tem dificuldade de se interessarem numa escola tradicional, então imagine para os meninos que vêm de uma família desagregada, para os meninos que já estão envolvidos, atraídos pela criminalidade. Então é realmente muito difícil. Então, assim, essa união de forças, né, e todos os órgãos e a sociedade civil agindo juntos, tem funcionado e a gente espera que possa ser viabilizado para todos os meninos e meninas em cumprimento de medida socioeducativa, o que ainda não é possível. Então, gente, eu agradeço a atenção de todos, agradeço ao CNJ, ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, né, e deixo o meu e-mail que está ali à disposição, nenanobrega@hotmail.com, para se alguém quiser que eu mande esse termo de cooperação, as justificativas do projeto, ou qualquer documento que seja relativo ao projeto de aprendizagem integrada ou a qualquer outro. Muito obrigada.